Olá! Às vezes estamos sempre culpando alguém pelas coisas que nos acontecem. Porque não deu certo, porque deu certo. Ah, isso não deveria ter sido assim, mas eu fiz, porque fulano disse que era assim. Ai, mas se eu tivesse feito daquela forma que a fulana disse que seria melhor, ai, talvez teria dado certo. Ai, mas deu errado, foi por quê? Deu errado porque aquela garota disse que eu deveria ter feito assim. E eu fiz. A culpa é dela. Ai, eu coloquei aquela roupa, eu me senti péssima, péssima, péssima. A culpa foi da menina que me disse que cairia super bem em mim. Acabei indo na festa com aquela roupa que ela disse. A culpa é de quem, hein? A culpa é de quem? Quem seguiu os conselhos? Eu. Então, a partir do momento que eu passo a me responsabilizar pelas minhas decisões, fica muito mais fácil encontrar quem realmente foi o culpado do resultado final. Quem? Eu. E eu vou parar de ficar culpando as pessoas pelas coisas que acontecem. A vida fica mais leve, mais tranquila, mais suave e muito mais gostosa. É verdade. Porque o outro tem culpa se ele deu uma opinião e eu aceitei. A outra tem culpa se ela falou que ficaria melhor daquela forma e eu fiz. Opinião todo mundo dá. Não é proibido. E conselho, se fosse bom, não era de graça, era vendido. É verdade. Às vezes tomamos decisões tão sérias em nossas vidas, mas antes de decidirmos realmente, colocamos essas decisões nas mãos de outras pessoas. Exatamente. Fulano, o que você faria? Se fosse você, o que você faria com este problema? Aí a pessoa vai lá e fala: ah, eu faria assim, 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 assado. Aí você vai, pega este problema que estava aqui na mão do fulano que você jogou, leva para a mão de outro fulano. E você? Como você faria se fosse você? Ah, eu faria assim, 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 assado. Com uma opinião diferente da deste aqui. Reparou? Sacou? As opiniões são diversas. Cada um teve a sua opinião e você vai ter a sua. Qual a opinião mais importante aí? Cada um colocou que resolveria de uma forma. Este fulano, se fosse ele resolveria de tal forma. Por quê? Porque a vida para ele, desta maneira, se ele resolvesse as coisas, este problema, desta maneira, ele tem os conhecimentos dele, a experiência de vida dele, as opiniões dele, as preferências na vida, que são diferentes da deste aqui. Às vezes, este aqui tem possibilidades que este aqui não tem. Às vezes, este aqui tem experiências que este aqui não tem. E este aqui. Então, a partir do momento que você joga
aquela situação, para aquela pessoa resolver. E se fosse você, você mesmo já tá dizendo, saca? E se fosse você, se fosse ele resolver do jeito dele, da maneira dele, com as possibilidades, experiências, vivências que ele tem. E esse, da mesma forma, com as experiências que ele tem, com as vivências que ele tem. Às vezes, para ficar mais fácil de compreender, este aqui, às vezes para ele carregar 100 quilos é suave, é leve, não vai doer. E para esse aqui, carregar 50 quilos pesa, dói, não consegue nem levantar. Compreende? Não consegue levantar de tão pesado que é aqueles 50 quilos. E para este aqui? Será que é igual a de algum desses? Pode ser diferente. Então, jogar as decisões de nossas vidas na mão de outras pessoas, os resultados não vão ser aqueles que deveriam ser para nós. Claro que muitas vezes pedimos opiniões, queremos ouvir opiniões, mas não precisamos tomar exatamente as decisões que as pessoas falam que elas tomariam. Porque às vezes eu ouvi aqui, eu ouvi ali, é legal para abrir a mente, desperta. Mas às vezes temos que ficar atento que essa opinião aqui de repente pode me deixar, uau, tô super animada, reconheço que, sabe, eu tenho uma autoestima legal, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E de repente esse aqui pode me deixar tão para baixo. Nossa, realmente, eu não vou conseguir. Sabe, mas dependendo do estado de espírito que eu estiver naquele momento, pode ser que eu opine para uma ou para outra. Mas como diz o velho ditado, cada um sabe o peso que carrega. Cada um sabe. E cada um vai carregar exatamente aquilo que aguenta. Ai, mas tá tão difícil para mim. Tá difícil? Tá. E se a gente parar e analisar assim, não? Tá desafiante para mim. Tá desafiante. Porque a partir do momento que passa a ser desafiante para mim, significa que, poxa, há uma possibilidade de eu conseguir. E a partir do momento que a gente acredita assim, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não vou conseguir chegar lá, a vida vai fazer tudo para mostrar pra gente que realmente a gente é incapaz e não vai conseguir chegar lá. Porque a vida é tão generosa, tão boa, tão maravilhosa, tão divina. Porque Deus está agindo em tudo, a todos os momentos. Ele está em nós, está em tudo. Então, a vida vai mostrar que realmente eu não sou capaz. Que realmente eu não posso conseguir. E são nesses momentos que eu me sinto incapaz que eu começo a jogar a responsabilidade para um, para outro, para um, para outro. Aí eu caio no fracasso. Uau! Fundo. Aí eu vou encontrar os culpados. Quem são os culpados? Eles. E eu, sou indefesa. Eu não fiz nada. Por quê? Porque eu tô sempre jogando a responsabilidade para alguém. E quando eu paro de encontrar culpados
e me autorresponsabilizo pelas minhas decisões, eu paro e analiso, é só parar e pensar. Fica muito mais fácil. Eu tenho que decidir este problema. Uma opinião, um exemplo. Eu tenho que decidir este problema. O que eu devo fazer? Tá, não há mal nenhum em pedir opinião aqui e acolá. Mas a decisão final tem que ser a minha. Aquilo que realmente vai fazer eu feliz. Então eu vou parar e vou analisar. Se eu fizer desta forma, como eu vou me sentir? Então eu paro, analiso. Se eu fizer desta forma, como eu vou me sentir? Seu resultado. Porque se eu fizer assim, o resultado pode ser este. E como eu vou me sentir? Fica mais fácil. Né? E às vezes são coisas simples, pequeninas. De uma roupa para ir numa festa, num casamento, para o trabalho, um penteado do cabelo, o almoço, o que eu faço para o almoço? Ai, eu faço regime, não faço. Decisões pequenas que a gente acaba jogando na mão do outro e acaba culpando o outro pelo resultado. Mas a gente sempre culpa quando o resultado é negativo. Porque quando é positivo, porque eu que decidi fazer assim. É assim que funciona. Aí deu errado. Mas eu fui seguir o conselho de fulano. Então pare. Vamos parar. Não falo de uma pessoa específica, eu falo de mim, de você, de fulano, de ciclano. A vida é assim. A gente está sempre culpando os outros. Sendo que as decisões finais são nossas, só nossas. E às vezes a gente está fazendo assim, a culpa é de fulano. Mas a própria mão já está dizendo, será que a culpa é do fulano? Olha quantos deles eu tenho apontado para mim. Percebe? A culpa é minha. O outro só deu uma opinião. A decisão final foi minha. Só entra aquilo que eu permito que entre. Porque em nossas casas a gente só abre a porta e diz, fique à vontade. Para quem é bem-vindo. Para quem a gente quer que entre. Então, a partir do momento que a gente permite que aquela opinião entre, porque ela pode chegar na porta, a pessoa deu a opinião, mas se ela entrou, foi eu que permiti. Então, quer saber se o resultado vai ser legal? É simples. Que decisão deve ser afinal? Aquela que vai fazer com que você se sinta bem. Mas eu fiz e não deu certo. Eu segui a minha opinião, eu achei que eu ia me sentir bem, mas não deu certo. Mas não é muito melhor a responsabilidade de que não deu certo ser sua? É muito melhor, é muito gostoso. É mais prazeroso. E recomeçar não é vergonhoso para ninguém. Porque só os fortes recomeçam. Porque só os fortes, os corajosos, os vitoriosos não têm vergonha de errar, não têm vergonha de assumir. Então seja vitorioso em sua própria vida. Seja o criador das suas próprias decisões, das suas próprias ações. Porque
Só aqueles que acreditam que são capazes é que tem coragem de tentar. Beijos. Até o próximo vídeo!